Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. Bom, vamos lá então para mais uma aula do Direto ao Ponto. Eu estou aqui com um desenho da Silvia, que é esse floral, e o desafio dela é relacionado a melhorar o aspecto desse floral, ou seja, fazer com que esse floral fique mais harmonioso, talvez, com uma característica um pouco diferente em relação ao tipo de ponto, a aplicabilidade dos pontos e assim por diante. Então, a gente vai tentar contribuir nesse aspecto, né, para a Silvia conseguir ter o que ela veio buscar. Então, aqui primeiro eu vou dar um Ctrl+U para desagrupar os objetos os quais a gente vai analisar nessa matriz. Então, tem um arquivo de vetor aqui que está me incomodando um pouco, eu vou deletar ele, porque eu não vou precisar dele. Agora a gente vai fazer aquele reconhecimento convencional que a gente costuma fazer quando vai analisar a matriz aqui no Wilcom, em Embroidery Studio. Aqui eu já consigo ver que o desenho, esse floral, ele tem 13,7 por 13,6 centímetros, largura versus altura, né? 17 mil pontos, e ele tem, a princípio, nesse momento, ele está com 11 cores, né? 11 trocas de cores, e não necessariamente 11 cores, porque tem algumas cores que, obviamente, está repetindo aqui, né? O 3 está repetindo o mesmo tom de lilás, esse rosinha 1 e 5, apesar de serem muito semelhantes, né? Apesar de serem cores diferentes, mas são muito semelhantes, e basicamente é isso. Então vamos lá, colocar aqui para redesenhar devagar, que é o recurso que a gente usa para ver os parâmetros de programação, entender como a Silvia desenvolveu a programação, a ordem produtiva desse bordado, dessa matriz. E aqui eu vou acelerar um pouquinho para não demorar tanto esse processo de costura, né? Esse processo de costura virtualizada, né? O próprio software faz esse procedimento para a gente entender qual é o caminho que a máquina vai percorrer para costurar cada objeto, para realizar cada ponto, e assim a gente tem um bordado do jeito que a gente gostaria. Então, vou acelerar um pouco mais esse processo aqui. No primeiro momento, está fazendo a cor verde, que é basicamente uma lateral das folhas e alguns outros objetos. Na sequência, a terceira cor é um verde mais escuro. Além de fazer os contornos, fez o caulezinho, fez os contornezinhos, fez algumas folhinhas. A quarta cor é esse tom de rosa, que é o fundo da pétala. Depois veio com um acabamentozinho aqui em ponto cheio, também na pétalazinho, com uma rosa mais escuro. Depois, na sequência, veio fazendo essa mesma aplicabilidade, né? Fundo, lilazinho, e aí um detalhezinho para dar um aspecto de sombreado. Aí a Silvia colocou essa cor um pouco mais acentuada. Depois fez alguns objetos para finalizar aqui nos botõezinhos da rosa, né? Fez ali um objetozinho em ponto cheio, que parece um caracol, com corrido simples em volta. Depois fez esse conjunto de pétalas aqui. Na sequência fez o acabamento, o sombreado, vamos chamar assim, desse conjunto de pétalas. E na sequência, por último, aqui finalizando essa programação, ela fez alguns objetos que seriam aquele pólen, né? Aqueles detalhezinhos de dentro da flor. Bom, vamos lá, Silvia. O objetivo que você quer aqui é criar circunstâncias, talvez, diferenciadas para você ter uma flor fora do ponto convencional, ou seja, fora do básico, né? Porque aqui eu estou observando que a gente tem muito ponto, não que vai ficar feio, tá? Esse bordado aqui, do jeito que você desenvolveu, se você bordar, você vai ver que ele vai ficar, inclusive, muito bonito, né? E não está errado. Tudo que eu vou falar a partir de então, não considere como uma regra, né? Uma regra engessada. Muito pelo contrário, eu vou te dar uma forma de visão, uma forma de enxergar esse desenho, né? Com uma outra análise a nível de ponto, mas não necessariamente que uma forma engessada. Então, da forma que você fez, se você bordar, você vai ver que vai ficar muito bonito. Por isso que eu estou falando que não é errado, tá? Eu só vou dar uma visão um pouco diferente com relação ao que você já fez. Então, se você bordar do jeito aqui, vai ficar legal. Mas eu entendo que você quer deixar o floral diferenciado. E para isso a gente tem alguns aspectos que a gente pode executar na composição do floral. Para isso eu vou analisar como você desenhou cada uma das pétalas
para a gente possivelmente começar a sugerir dentro do que você fez. Não vou, a princípio, sugerir redesenhar o desenho, não. Eu vou aproveitar o que você já fez e a gente vai fazer um estudo para saber o que a gente pode fazer para melhorar. O primeiro aspecto que eu quero analisar aqui são as folhas, né? Então, as folhinhas, legal você ter dividido as folhinhas ao meio, dá uma sensação de cor diferente, né? Porque de fato são cores diferentes, ainda que possam ser bordadas na mesma cor, são de fato cores diferentes, ou seja, permite que quem for bordar possa utilizar 2 tons de verde, dando a sensação de um aspecto de luz, iluminação, que bate numa lateral da folha e bate o reflexo de luz bate diferente na outra lateral das folhas. Então, isso é legal, né? Já é uma prática bacana. Outra coisa que, se você quiser, você pode trabalhar são espaçamentos maiores. Então, aqui nesse caso, vamos trabalhar aqui com espaçamentos bem maiores do que esses, e aí a gente vai ter que trabalhar, obviamente, aqui, eu vou tirar o ponto de suporte para a gente conseguir enxergar melhor esse aspecto, e aí, junto desse espaçamento alto, e aqui eu não vou necessariamente chamar isso, mas isso que a gente está fazendo é transformar o desenho em pontos leves. Não necessariamente, tá? Apesar de, sim, na prática, ser pontos leves, porque a gente está mudando a densidade de ponto da tatame para fazer com que ele fique mais leve. Mas como a gente tem, naturalmente, matrizes com a técnica pontos leves, que normalmente é toda ela compreendida com a mesma característica de ponto, não é o caso aqui. Aqui, em alguns elementos, eu vou sugerir esse tipo de alteração, tá? E em outros elementos, possivelmente não, tá? Então, tá aqui. A gente colocou aqui um espaçamento de 1,40, já vai dar um aspecto diferente para a sua folha. Vamos fazer de um lado primeiro e depois a gente aplica no outro para a gente ver, sentir como é que vai ficar o resultado. Eu vou colocar aqui, eu vou ativar o ultraponto para ele não ter esse tipo de emenda que a gente tem aqui no meio, tá? Então, eu vou ativar aqui o ultraponto para a gente não ter essa emenda. E vou usar também essa ferramenta aqui de efeito florentino para ele dar uma curvatura. E aí, assim, a gente já começa a dar uma característica um pouco diferenciada para a nossa folhinha, tá? E aí você pode torcer um pouco aqui a folhinha, por exemplo, ou seja, usando um recurso bem simples aqui nativo do próprio programa, que eu peguei a mesma ferramenta, o mesmo tipo de ponto que já estava, aumentei o espaçamento para 1,40, tirei o ponto de suporte que você havia colocado, acionei a ferramenta Trapunto, trabalhando aqui com a ferramenta Efeito Florentino, e agora eu estou aplicando uma angulação, uma variação na curvatura do ângulo, que vai dar essa textura, né, que vai dar esse movimento, né, no preenchimento do próprio tatame. E aí, para a gente dar uma olhadinha como é que vai ficar. Se a gente quiser, você pode também trabalhar com degradê. Então, depois que eu ativei o trapunto, depois que eu ativei o efeito florentino, ainda posso ativar o degradê. E aí a gente vai ter uma possibilidade de trabalhar também um efeito de degradê de acordo com cada movimento de cada folhinha. Então, isso assim, dá trabalho se você for fazer, obviamente, uma interpretação de preenchimento, de degradê para cada folha, mas fica bacana. Então, vamos representar agora essa mesma configuração que eu fiz nessa pétala, por exemplo, para a coleguinha do lado aqui. Então, eu vou copiar as propriedades que eu executei nessa pétala aqui. Então, eu vou clicar aqui em fazer propriedades atuais, vou selecionar outra pétala e vou clicar em aplicar propriedades atuais. Então, ou seja, eu estou copiando e colando as propriedades que eu defini para o objeto em tatame, de modo que eu não tenho o mesmo trabalho de fazer tudo do zero. Mas, em contrapartida, o efeito florentino ele não ficou aplicado legal, ele não reproduziu. Então, nesse caso, o efeito florentino a gente vai ter que fazer na mão. E aí você pode fazer exatamente o inverso do que a gente tem na primeira experiência da primeira pétala ali. Então, a gente fez, como uma a gente fez num movimento, a outra a gente pode fazer num movimento um pouco contrário. E aí, é claro, você vai precisar fazer alguns experimentos, inclusive nesse tipo de situação, eu até recomendo bordar uma amostra, nem que seja bordar a amostra só da folha em si, né? Para a gente ver como vai ficar o resultado, para depois, então, de você analisar o resultado e ver, pô, gostei, ficou com um ponto legal, bonito, quero aplicar esse ponto nas outras folhas, ou até mesmo nas outras pétalas. Aí você pega e replica essa prática em outros objetos. E aí a brincadeira aqui é fazer um joguinho justamente visual, né? Não tem regra, na verdade, essa é a grande questão, é brincar com o preenchimento, com a textura do preenchimento, para justamente a gente ver o que fica mais adequado, o que fica mais harmonioso em relação a essas folhas, né? E aí você pode brincar aqui, ó, com um ângulo para fora ou para dentro,
para ver se vai dar um efeito legal. Vou deixar ele um ângulo comum mesmo para dentro, um pouquinho aqui, ó, para dar esse efeito arredondado aqui. E aí o de fora, que eu havia colocado um efeito, eu vou tirar e vou deixar ele com um ângulo simples também, com esse mesmo movimento, fazendo um efeito contrário ao da pétala de baixo. Eu não vou fazer em todas as folhas, porque eu quero te dar outras hipóteses também nas pétalas e outras partes do desenho. Daí aqui não ficou harmônico, por quê? Como a gente utilizou o degradê, aqui o degradê ele está com a mesma propriedade, ó, tanto é que se eu clicar nesse objeto aqui, ele mostra que está habilitado esse perfil aqui, né, para o degradê, e o outro também está. E exatamente esse é o problema. Então, como a gente tem as folhinhas espelhadas, o legal é a gente espelhar a propriedade do perfil aqui da ferramenta de degradê, que em algumas traduções vem com o nome de sanfona, né? Ou seja, efeito sanfona. E aqui a gente pode clicar na outra propriedade, que é vizinha aqui, que é a propriedade inversa, tanto é que o desenho aqui ele se inverte, justamente para a gente ter uma proposta oposta. E aí a gente ajusta aqui a posição de cada uma delas para a gente fazer com que elas tenham um efeito em comum, né? Ou seja, eu tenho a parte do miolo mais fechadinha e a parte de fora mais aberta. Se eu quiser inverter, eu posso só clicar aqui e inverter a propriedade. Eu troco a propriedade dessa e troco a propriedade dessa. Agora a gente tem um pouco mais de espaçamento no centro da folha, né? E na parte lateral da folha a gente tem um pouco mais de densidade do ponto. E aí, para cada ajuste desse que você fizer, você pode regular posições diferentes aqui da angulação do efeito florentino para você tentar encontrar o melhor aspecto possível para essa composição de uma textura diferente do convencional, né? Diferente daquele ponto tradicional, batidão mesmo, tatamezão reto. Então aqui a gente já tem uma proposta um pouco diferente. Não, nesse caso aqui, como eu não estou desenhando de novo a ferramenta, não estou desenhando os objetos de novo, estou me aproveitando, me valendo do que você já desenhou, então a gente fica, de certa forma, um pouco limitado, sim, mas dá para fazer também, se você quiser explorar um pouco mais, aí lá no curso a gente fala mais sobre isso, dá para a gente fazer o uso também da ferramenta, da técnica Ripley, que não é necessariamente uma ferramenta, apesar da gente utilizar sim a ferramenta entrada B para fazer, mas vai dar um aspecto mais diferente ainda para o seu desenho, usando essa mesma proposta, essa característica de pontos em curva, que é bem a característica do ponto Ripley, né? Então, é bem isso. E isso é um caminho que você pode usar. Depois, você pode ir testando para ver qual é a melhor configuração dentre as várias possibilidades que a gente tem a nível de degradê aqui e também a movimentação do próprio efeito florentino. Depois, falando agora um pouco mais das pétalas, né, para a gente dar um pouco mais de segmento aqui, você fez esses objetos em ponto cheio para representar o que seria, talvez, aí um sombreado para as pétalas. Beleza, é uma visão, né, saudável fazer o ponto cheio. Só que eu não acho que ele fica num conjunto de rosas, de pétalas, que a gente tem muitas nuances de cores, e aqui eu não sei se é o caso dessa ilustração, porque a gente não tem a arte para avaliar, mas eu não gosto muito de trabalhar o ponto cheio dando. O ponto cheio não fica com um aspecto de sombra muito legal nesse caso, né, em florais assim. Então eu costumo trabalhar ponto sobre ponto, tatame por sobre tatame mesmo, muitas vezes com um ângulo diferente, com espaçamento, que seria mais ou menos o seguinte: pega esse objeto aqui, transforma esse objeto de ponto cheio para o ponto tatame em si, tá? E aí no mesmo movimento procura copiar a propriedade, inclusive da pétala, traz para cá. E aqui você vai tirar a angulação de ponto, eu não quero essa angulação de ponto, para isso eu vou clicar aqui na ferramenta enchimento complexo, para ele tirar esse movimento arredondado fazendo o contorno do objeto ali. Vou deixar ele com o ângulo mais reto possível, nesse caso. E aqui eu vou trabalhar com espaçamento um pouco maior e posso inclusive usar o degradê também. Obviamente, nesse caso, eu tenho que tirar o ponto suporte, então vamos tirar aqui o ponto suporte desse objeto, cadê? Vamos tirar aqui o ponto suporte, tá? Justamente para facilitar a visualização. Ativei o traponto aqui, mas não vou trabalhar com ele não, é só para poder enxergar melhor. E aqui eu teria que fazer um alongamento nessa pétala, então eu teria que trazer essa pétala um pouco mais para fora aqui, alongar mais a distância dessa pétala, justamente aqui.
E aí a gente trabalha um efeito justamente nessa parte aqui, onde a gente quer um pouco mais escuro. E aí você pode aumentar aqui, mudar a característica do próprio tatame em si, né? Do degradê aqui, para dar um aspecto de sombra, porque ele vai fazer esse ponto sobre ponto. No Yukon, esse Truville, ele fica mais, vamos chamar de duro, ele fica com um aspecto mais grosseiro, ele não fica com um aspecto tão harmônico. Quando borda, o que, que vai acontecer na prática? Essas linhas de cores mais escuras, que é essa a rosinha mais escura, como eu coloquei no mesmo ângulo, né, no mesmo ângulo de ponto da rosinha mais clara, ela vai sobrepor, então ela vai costurar por entre. Então ela vai dar um aspecto de sombreado, de irregularidade. Então o ponto ele vai entrar, vai mesclar uma cor com a outra e vai dar um aspecto legal, próprio de matizado, que é o que a gente quer. Diferente do ponto cheio, quando ele é aplicado em cima, assim, ele fica marcado, mas ele não dá um aspecto de sobreposição ou de matizado, porque ele é um objeto fechado, né? Agora, quando a gente coloca sobreposto assim, com o ângulo na mesma posição, as linhas elas vão se mesclar, desde que o espaçamento da linha superior seja um pouco maior, o espaçamento, para justamente ela fazer essa mesclagem. E aí, esse tipo de trabalho, quando você aplicar em todo o desenho, né? E aí o legal é você fazer o quê? Você, em algumas partes do desenho, você poderia, né, se a imagem permitir, se a ilustração permitir, você poderia, por exemplo, nessa parte de cima da pétala, a gente poderia brincar um pouco mais com essa situação aqui. Vou fazer um objeto aleatório aqui só para a gente entender. Ó, aqui, por exemplo, a gente pode criar uma circunstância aonde supostamente o desenho estaria sendo pronto. Agora eu vou selecionar aqui, vou tirar o E, vou dar o ESC, né? E agora eu vou selecionar a parte de cima para a gente ter aquela inspiração qual eu estava falando, mais ou menos nessa posição. A princípio, o objeto ele não precisa ter uma forma muito bacana. A ideia aqui é só para a gente aplicar o efeito. Então, a gente aplica o degradê, tira o ponto suporte aqui, o espaçamento que a gente vai colocar ele vai ser maior também, né? Então, deixa eu colocar aqui um espaçamento maior. Vou colocar 95 de espaçamento. E o ângulo a gente coloca exatamente no mesmo sentido do próprio ângulo da própria pétala. E aqui a gente teria uma espécie de reflexo. Então, é como se a luz estivesse incidindo na pétala nessa posição, e aqui é como se fosse um sombreado. E aí você pode trabalhar o degradê para que a gente tenha esse efeito de sombreado, exatamente como eu coloquei aqui. Ó, o perfil, coloquei esse aqui, ó, porque ele fica mais espaçado aqui e ele vai fechando, vai escurecendo, ou seja, vai dando mais densidade ao ponto, fazendo com que ele fique mais escuro nessa posição. Mas como eu não quero ultraponto, eu vou desativar, tá? Justamente porque eu não quero essa marcação muito dura, porque para fazer efeito assim de floral, efeito de matizado, não é saudável a gente trabalhar com esses contornos tão bem definidos. Eles precisam ser mais aleatórios. E aí esse pesponto lateral aqui, ele é bem útil para isso, só que aí o espaçamento eu vou ter que aumentar aqui de novo, né? Porque desconfigurou. Vou colocar 1.2 para dar uma olhada. E a ferramenta de degradê, eu vou mudar o perfil aqui para justamente ele entregar um perfil mais, um espaçamento mais adequado. Vou mudar um pouquinho o ângulo também. E aqui a gente trabalharia. Aí o espaçamento vai de acordo com a necessidade, vai bordar para ver como vai ficar o resultado. Mas você pode estar alterando de acordo. Então, aqui seria a parte do sombreamento e aqui em cima a parte do reflexo. E aí, claro, você, para ver isso ficar legal, teria que aplicar essa regra em cada uma dessas pétalazinhas. Então, o segredo seria fazer mais objetos, né, representando a parte onde incide luz nas pétalas, né? Aí você pode fazer o contrário também, que eu peguei esse raciocínio, ou seja, como se a luz estivesse incidindo da esquerda superior, e aí, obviamente, no sentido contrário, que seria embaixo na direita, daria um pouco de sombra ali, dando esse aspecto de duas intensidades de cores para a pétala, né? Isso aplicado na prática fica bem bonito. E basicamente isso, com relação ao ponto cheio aqui, eu achei legal esse lance aqui que você colocou, aqui acho que uma espécie de coluna cheia, tá, você colocou um ponto cheio, com espaçamento de 1.4, divisão automática de 7, e colocou contagem de ponto cheio 3, ou seja, ele vai repetir o ponto 3 vezes. Bacana, eu acho legal. Só que eu acho que, assim, esse tipo de ponto, ele fica bonito, só que nós teríamos que usar mais ele no desenho para ficar legal. Se colocar só no caule, ele é um ponto que fica muito bonito, porque ele dá a representação visual no bordado como se você estivesse usando uma linha mais grossa.
dada ao espaçamento e a contagem de ponto cheio que você está repetindo, ou seja, o ponto vai ser costurado 3 vezes na mesma posição, e com um espaçamento maior ele dá um efeito muito legal de linha mais grossa. Só que para usar ele, eu acho legal quando você tem a presença dele em mais objetos. Então, você poderia talvez utilizar esse mesmo ponto nas folhas, nessas folhinhas menores. E aí isso poderia fazer um pouco mais de sentido, porque de fato vai ficar muito bonito, só que você aplicaria mais desse tipo de ponto, desse perfil, para todas as folhinhas. E aí eu estou buscando as folhinhas como alternativa, porque são outros objetos que também estão utilizando o ponto cheio, né? E basicamente você teria um resultado melhor. Agora, é claro, vai precisar de dedicação para fazer esses ajustes todos e fazer o teste na máquina para saber se o resultado vai ficar mais agradável. Para fechar, a gente também tem a hipótese de trabalhar essas pétalas em ponto cheio. Então, caso você, não quero fazer esses degradê, só de você colocar o ponto cheio com divisão automática nas pétalas, também vai dar uma característica legal. Aqui eu vou tirar o ponto suporte, e aí no caso o ponto cheio aqui eu vou botar uma densidade de 0,60, e aí aqui ó, a gente usa o comprimento da divisão automática como um efeito de ponto para a própria pétala. E aí cada pétala você coloca o ângulo do ponto numa determinada direção, justamente para a pétala elas terem movimentos diferentes para cada uma delas. Então você configura o ângulo de ponto das pétalas separados, para cada uma delas a gente trabalha uma direção, e aí a gente vai ter um efeito super bacana também, que é muito comum para utilizar em florais, né? E aí fica aí mais uma dica para você trabalhar. E aí o resto é teste mesmo, para a gente ver qual vai ficar mais adequado. Mas essas são basicamente as configurações mais convencionais possíveis para a gente fazer alterações em propriedades dos pontos para fazer floral, né? Bem isso. As recomendações que eu dei nesse vídeo aqui foram baseadas no software Wilcon Embroidery Studio, que na minha opinião é o melhor software de programação de bordados do mundo. E para você assistir mais vídeos como esse aqui e ficar por dentro das melhores práticas sobre bordado computadorizado, basta então você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também seguir a gente lá no Facebook e no Instagram. Aqui no YouTube é importante também você ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, já aproveita para deixar o seu like e a gente se vê então no próximo vídeo. Até logo!